E é por aqui que damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre o Conselho, através dos olhares autorizados e experimentados de Mariana Silva e Carlos Caneja Amorim. Hoje em duo, porque Francisco Teixeira, devido a questões de saúde, não poderá estar connosco. Para ele vão os nossos votos de umas rápidas melhores e que rapidamente o tenhamos de volta no Guimarães em Debate. Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães. Nos próximos dias poderá continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Ora, minha senhora, meu senhor, meu caro Carlos Caneja e Mariana Silva, estamos a chegar próximos do Natal. A atividade política vai começar a sofrer necessariamente alguma redução, mas nesta semana é uma semana importante em termos políticos, porque quando temos na quinta-feira, ou tivemos ontem, quinta-feira, a reunião da Câmara Municipal e hoje, sexta-feira, reunião da Assembleia Municipal, uma reunião que tem uma extensa ordem de trabalhos que poderá levar até ao prolongamento para a próxima segunda-feira, mas isso ver-se-á no decorrer desta sessão da Assembleia Municipal. Ora, para hoje, o painel do Guimarães em Debate acha que se deve olhar para a reunião da Câmara Municipal de Guimarães, embora não tenha tido uma agenda muito grande, uma agenda relativamente curta, mas houve um conjunto de assuntos que voltaram a ser discutidos em sede de reunião da Câmara Municipal de Guimarães. Lembrar, por exemplo, o Centro de Hemodinâmica do Hospital Sr. de Oliveira, que se anuncia agora para entrar em funcionamento em março e que foi objeto de troca de argumentos entre poder e oposição. Também o transporte flexível, que passará a ser fornecido pela Vitros, o fecho das ruas na sua parte norte, da parte superior do Largo do Toral e também da Rua Santo António e, enfim, as queixas persistentes da Associação do Comércio Tradicional, ou então os contratos de programa com entidades participadas da Câmara Municipal de Guimarães também mereceram algum debate nesta reunião. Não sei Mariana Silva, não sei Carlos Caneja Amorim por onde é que querem começar, mas, como sempre, o Guimarães em Debate é um espaço de liberdade e assim sendo, Carlos Caneja Amorim, por onde é que começamos? Antes de mais nada, boa noite à Mariana, boa noite ao António e desejar rápidas melhoras do nosso amigo Francisco Teixeira. António, eu queria começar precisamente por recordar que estamos em dezembro, época natalícia. Normalmente diz que o Natal é uma época mágica. E, de facto, eu constato a magia do poder central em arranjar sempre forma de nos tentar adormecer, sobretudo a comunidade cívica vimaranense, numa questão que para nós é sagrada. Voltamos à velha questão do Centro de Hemodinâmica do Hospital de Guimarães, que mais não é do que um centro para tratamento de doenças coronárias, de doenças do coração através de métodos não invasivos e que podem salvar vidas, que foi um centro que está fechado no Hospital Sr. de Oliveira há mais de 4 anos, que foi pago pela sociedade civil vimaranense e que há 4 anos, como eu digo, está a aguardar luz verde de Lisboa. As promessas foram constantes, desde a Sra. Ministra Marta Temido referir que ia abrir no verão, depois agora, isso repercutindo-me só as últimas promessas. O Sr. Primeiro-Ministro dizer que ia abrir em novembro. Em novembro tivemos aqui o Pinheiro em Guimarães, tiveram a rufar os bombos e as caixas e acabou o mês de novembro e não se viu aqui a abertura do Centro de Hemodinâmica. Qual é a novidade? Promete-lhe agora novamente para março. Portanto, ganharam aqui 4 meses em que estão à espera de que, de facto, nós desistamos de estar atentos e de lutar por esta causa. Mas eu posso dar aqui, como, inclusive foi aqui que eu fiz essa referência, de que ia surgir um movimento cívico em Guimarães, ao qual eu fui convidado, no fundo, a liderá-lo. Esse movimento já tem um nome, que já veio o reconhecimento de Lisboa, porque nós o pedimos essa autorização, digamos assim. Portanto, será Guimarães a nossa causa comum, a Associação Cívica Vimaranense, em que a missão 1 vai ser precisamente esta questão do Centro de Hemodinâmica. Porque, de facto, chega de brincar com Guimarães. É absolutamente inadmissível que venham com magias a David Copperfield nos tentar aqui atirar areia para os olhos com uma questão que é de uma gravidade extrema. Vir dizer agora, inclusivamente dizer que resultou de uma reunião
ocorrida entre o administrador executivo, recentemente nomeado, o Dr. Fernando Araújo, que é médico, mas diz que o forte dele é a gestão. E, portanto, assim seja. Vamos ver. Agora, as primeiras decisões não são nada agradáveis. Em primeiro lugar, nós vamos ter que, inclusive, ter acesso à ata dessa reunião. Porque o que essa reunião me pareceu que diz é aquilo que, no fundo, foi o cair da máscara. Mas reunião, Carlos Carneiro Amorim, entre esse diretor executivo do SNS e mais quem? O Conselho de Administração do Hospital de Guimarães e mais o Conselho de Administração do Hospital de Braga e mais algumas entidades que eles não referem. A notícia é muito sucinta naquilo que diz. O que, inclusivamente, me leva a crer que caiu a máscara é que diz quase numa voz trêmula que nos primeiros tempos vamos estar sobre, no fundo, a administração do Hospital de Braga. Porque, no fundo, isso é que era o verdadeiro problema original. É que o centro hemodinâmico já existe em Braga e, no fundo, o de Guimarães vinha dar uma centralidade absolutamente notável ao Hospital de Guimarães, o que ameaçaria essa centralidade absoluta que tem no distrito, o Hospital de Braga. E nós não podemos aceitar isso. Mas hoje, na reunião de Câmara, o Presidente Domingos Bragança dizia que estavam em Braga, as equipas que vão atuar em Guimarães, estavam a ter formação. Estavam a ter formação, isso, António, com o devido respeito por aquilo que diz o Dr. Domingos Bragança, que, de facto, é uma pessoa a quem, inclusivamente, a abertura deste centro de hemodinâmico muito deve, porque foi ele, inclusivamente, que liderou o processo junto dos empresários para conseguir o financiamento, mas, relativamente a esta questão, está-se a tapar o sol com a peneira. O que está aqui em causa é... inclusivamente até o Dr. José Cotter, o professor Dr. José Cotter, num artigo no Jornal de Guimarães, alertava já nos meses passados para a questão do Hospital de Guimarães, com as reorganizações, por trás das palavras reorganização, estar escondido a perda de centralidade para o Hospital de Guimarães. E nós temos que estar muito atentos a isso. Porque, inclusivamente, António, veja o truque máximo como se usa na magia de mostrar uma mão, mas a magia está na outra mão, que é agora com a unidade de saúde local. Vem esta notícia assim, caída do nada, a dizer que Guimarães vai ter a unidade de saúde local, até já falam que é uma entidade pública e empresarial, mas primeiro também vai haver um grupo de trabalho. Porquê? Já nos estão aqui a dar uma coisa como se fosse uma grande novidade para esquecermos a outra. Isto é pura magia. Mas os guimaranenses têm que estar, de facto, muito atentos e têm que se indicar, sem hesitação, o porquê. Em primeiro lugar, porquê é que durou 4 anos? Em segundo lugar, a razão principal era ou não porque havia forças de bloqueio no Hospital de Braga. E atenção que eu não estou aqui numa lógica de bairrismos, porque isso é não perceber o que está aqui em causa. Nós estamos aqui a ver com a centralidade do Hospital de Guimarães. O Hospital de Guimarães se tem esta valência, que inclusivamente não custou nada ao Serviço Nacional de Saúde, tem que exercer essa valência na plenitude das funções. E com a autoridade única, exclusiva e autonomia do Hospital de Guimarães. Nada de subserviência ao Hospital de Braga. Carlos Carneiro Amorim, mas o que é que te leva a ter tanta desconfiança relativamente a possível não início em março? Tem sido o terem falhado as datas anteriores? É o histórico? O histórico é um sinal evidente. E, sobretudo, a forma como a notícia é dada. Porque nós, o que estávamos à espera, honestamente, pelo que estávamos, era a questão da referenciação e que vinha um despacho do Ministério da Saúde. Mas então é uma reunião informal. Uma reunião informal é que determina que, afinal, pode abrir em março. Mas alguém acredita nisto? Tem que vir um despacho, tem que haver algo do Ministério da Saúde em que justifique, inclusive, justificar o histórico, o porquê de demorar 4 anos. E a partir daí nós possamos perceber minimamente a credibilidade de todo o processo. Agora, uma reunião informal, e depois, inclusivamente, é dito nessa reunião, segundo práticas internacionais, é normal que um outro hospital coordene todo este tipo de serviço e que outro esteja, no fundo, num plano mais baixo e inferior a esse hospital que lidera todo o processo. Isto não parece minimamente aceitável. Quer dizer, então, se no fundo era essa a questão, porquê é que demorou 4 anos, António? Muito bem, não vou perguntar à Mariana se tem a explicação para a dúvida do Carlos Carneiro Amorim, mas perguntava-te por onde é que vais começar por olhar.
para este tempo político. Também aqui, boa noite a todos, e também desejar as melhoras ao Francisco, e que regresse rapidamente. Mas aqui esta questão do Centro de Hemodinâmica do Hospital de Guimarães é uma questão antiga. Já sabemos que várias foram as intervenções que foram feitas e os questionamentos que se fizeram, e em novembro de 2021 eu questionava a Ministra da Saúde na Assembleia da República, como também já falei aqui neste programa, sobre esta intenção ou não de se abrir o Centro de Hemodinâmica, que está pronto desde outubro de 2018. E já agora recorda para quem nos segue qual foi a resposta? A resposta, e era aí que eu ia, é que da última vez que falamos do Centro de Hemodinâmica aqui, eu disse que só vendo para querer, quando abrisse, é que eu diria que como Santo Tomé, não é? Mariana finalmente Silva em versão abriu, Santo Tomé, não é? A Mariana disse que ele vinha de Alfa até. Exato. Por isso, aqui é um péssimo prognóstico. O Alfa ainda não chegou, muito menos o Centro de Hemodinâmica. E o Alfa também nunca há de chegar, por isso, se o Centro de Hemodinâmica vai abrir como o Alfa chegar a Guimarães, estamos conversados. Mas lembrar que a Ministra da Saúde, Marta Temido, disse-me na altura, em novembro de 2021, respondeu à minha pergunta dizendo, e passo a citar, os recursos têm que ser concentrados e rentabilizados. Final de citação, e depois explicou, concentrados porque essa é a melhor forma de os rentabilizar e de os manter. E referiu-se ao Serviço de Saúde como não podendo ser uma manta de retalhos. E aquilo que tínhamos lá levado e que defendíamos era que todos os doentes que dependem das regiões, destas regiões que estão dependentes do Hospital de Guimarães, são encaminhados, quando têm um problema de cardiovascular, são encaminhados ou para Gaia ou para Braga. Como sabemos, o trânsito também não está dos melhores, tanto em Guimarães como nestas duas cidades. E por isso, este tempo de demora em que, e dependendo depois de onde vêm, não é? Se vierem de cabeceiras, ainda demoram mais a chegar. E dependendo do tempo de demora desta viagem, aquilo que eu na altura disse à senhora Ministra é importante para as consequências que estes doentes vão sofrer no futuro. E, inclusivamente, para a despesa que vão dar ao SNS, não é? Ao Serviço Nacional de Saúde. Porque vão ficar mais tempo internados, vão ter outras doenças associadas, alguns deles vão ficar doentes crónicos, e por isso tudo isto é não rentabilizar o Serviço Nacional de Saúde. Não é? E a questão é que nós já temos o Centro de Hemodinâmica, nós temos as equipas em Guimarães prontas para trabalhar, por isso nem percebi porque é que o seu Presidente hoje disse que eles foram ter formação para Braga, só se foram dar formação às pessoas que estão em Braga, não percebi, porque nós já tínhamos equipas para trabalhar e foi-nos dito que tínhamos as equipas em Guimarães prontas para trabalhar. E por isso há aqui esta relação que se foi dizendo e foi-se ouvindo que ia aqui haver uma parceria entre Guimarães e Braga, abria-se inicialmente com esta parceria, ajudando aqui os dois hospitais centrais, e poderia isto partir nesta interajuda. Agora, com todas estas novidades de nem despacho existir ainda, mas ainda falta um bocadinho até março, vamos ter fé, estamos no Natal, e por isso, para além dos mágicos, os circos de Natal têm outros momentos que nos entretêm. E a questão é que tudo à volta da saúde e agora concordando com o Carlos, é um bocadinho de ilusionismo, não é? Estamos aqui todos a ver, vai abrir o Centro de Hemodinâmica, vai-se construir o Centro de Saúde em Moreira de Cónegos, vai abrir uma outra unidade local de saúde. Parece que está tudo a mexer, não é? Parece que está tudo a mexer e parece que tudo vai mudar no que diz respeito à saúde. Mas eu relembro que já passamos por graves dificuldades em que no tempo
do PSD, se queriam fechar serviços no Hospital de Guimarães. E por isso, o que se prevê é que possa estar aqui a existir este encaminhamento, não é? Aquilo que eu já disse aqui várias vezes, que PS e PSD confundem-se depois nas suas opções políticas, e que possamos estar aqui a verificar um enfraquecimento daquilo que deveria ser o Serviço Nacional, a resposta do SNS para Guimarães, e que não está, e que ilusoriamente não será assim tão forte, mas sim, ao contrário, poderemos estar aqui a sofrer um revés. E por isso há aqui esta necessidade de estarmos muito atentos ao que vai acontecer para o futuro e verificar se março é mais uma data ilusionista ou não, ou se realmente se vai concretizar. Carlos Caneja Amorim, e sobre este assunto também, não sei se há mais comentários. António, eu gostaria de dar aqui também algumas notas sobre, inclusivamente, a questão do Dr. Fernando Araújo, que era conhecido, inclusivamente, por artigos que escrevia no jornal, em que alertava que o Serviço Nacional de Saúde era subfinanciado, que a questão do Ministério das Finanças estar a ter um poder demasiado, no fundo, a controlar o próprio Ministério da Saúde, era algo que causava problemas sérios em termos depois da prestação de serviços. Inclusivamente teve a coragem, na altura achei que foi coragem, de dizer que havia um excesso de bois partidários nos conselhos de administração dos hospitais, e quando não é a minha surpresa que agora que já está no cargo, o que eu constato é que ele, a nível da indústria de nomeações políticas, ele já está a criar mais uma plataforma em que vamos ter grupos de trabalho, vamos ter entidades públicas empresariais que no fundo só vêm agregar aquilo que já existe, portanto, mais redundâncias em termos de cargos, no fundo, bem prega, não é? Bem pregou. Agora, quando toma posse, já começa a fazer o contrário daquilo que defendia. E isto é preocupante. Eu não quero ser popularucho e ter um discurso do Chega, mas de facto, os protagonistas políticos começam a ter um pouco de senso e ter um pouco até de respeito pelo dinheiro público, pelo sentido de serviço público, porque estamos sempre a criar sítios para criar nomeações e mais nomeações e mais nomeações. Chega uma altura que não há dinheiro para que os serviços públicos funcionem. E isto é trágico. E nós temos que ser sérios e dizer isto de frente. O político é insubstituível. A função política é insubstituível, até para que possamos ser uma sociedade minimamente justa e uma sociedade que possa funcionar minimamente bem. Agora, assim começa a ser demais. Encerramos por aqui, Mariana, ou ainda tens mais algum comentário? Eu acho é que devíamos estar a olhar para outras questões, como os centros de saúde que não têm, e mesmo o hospital, não é? Em que o PS fez muita publicidade, que durante a pandemia contratou muitos profissionais e hoje sabemos que foram contratados para aquela altura e que depois foram despedidos, não é? Que eram só contratos para responder àquela necessidade, e por isso os hospitais continuam a necessitar de profissionais e de recursos humanos, tal como os centros de saúde, e centros de saúde que sofreram obras há pouco tempo e que sofreram já inundações, e segundo o que li nas notícias, porque os caleiros estariam sujos, não é? E por isso caiu um teto dentro do centro de saúde por causa de uma questão de manutenção num espaço que teve obras há pouco tempo. E isto causa-nos alguma espécie, porque isto chama-se manutenção e todos eles deveriam ter, e outros há em Guimarães que também têm graves problemas de umidade e de entrada de água, e que são espaços de saúde, são espaços que recebem as pessoas doentes e que não têm as condições para as receber. E isso deveria também estar a preocupar o município, e não me parece que depois haja resposta. O Guimarães em Debate estará atento e provavelmente voltaremos a este tema ainda antes de março. Isso quase poderia fazer essa promessa pública aqui sem receio de vir a ser desmentido. Ora, outros assuntos que foram hoje tratados na reunião da Câmara Municipal de Guimarães. Carlos Caneja Amorim, qual é o próximo que vais eleger? António, eu gostaria de trazer aqui uma questão estrutural e que é muito querida também à Mariana, e que tem que ver também primeiro uma questão de procedimental e democrática, que é: eu sempre entendi, há quem entenda que eu sou lírico, de que no processo de decisão autárquico
a oposição, no fundo, também tem que ter algum poder. O que é que eu quero dizer com isto? Quando há projetos estruturais, inclusive até para o orçamento e para o plano de atividades, quem nos governa devia pedir previamente contributos à oposição e não depois de apresentar o orçamento e o plano de atividades. No fundo, haver aqui Estás a subscrever uma das sugestões que o vereador Bruno Fernandes hoje deixou na reunião de Câmara, que era haver um debate prévio à apresentação do plano e orçamento. Com certeza. O que eu entendo é que, em democracia, não há o ato decisório, há o processo decisório. O processo decisório em que a oposição tem que contribuir. Certamente, a democracia determina que quem vence as eleições é quem governa, indiscutivelmente, e, portanto, vai executar o programa que venceu as eleições, mas sem prejuízo de concertação para buscar o melhor para a comunidade. E porquê de eu falar nisto? Tem a ver com um tema, como eu digo, que é muito querido à Mariana, que, pelos vistos, também é para março, que é a apresentação da candidatura mais robusta, que foi a expressão que acho que foi usada, da bandeira verde para a apresentação da candidatura de Guimarães. Porque eu entendo que, de facto, é uma candidatura estrutural, é uma candidatura que, sendo bem feita e havendo no terreno as consequências que implicam essa candidatura, pode trazer benefícios claros para Guimarães. E entendo que, de facto, todo este processo devia ser trabalhado mais em comunidade com as associações, em comunidade com toda a sociedade civil, em comunidade com os partidos, com todos os partidos com ou não assento parlamentar, aqui na Assembleia Municipal, em que todos possam contribuir para que, de facto, isto seja um sucesso. Porque se Guimarães conseguir a bandeira verde, e eu até entendo que será uma aposta do Dr. Domingos Bragança para ser uma conclusão dos seus mandatos com deixar uma marca, porque não deixa de ser uma marca. Inclusivamente, há algum trabalho que foi feito, indiscutivelmente, no plano ecológico em Guimarães. Há muito que já foi feito, há muito por fazer, é certo, mas seria uma marca interessante que deixava dos seus 3 mandatos. Ele mesmo dizia hoje na reunião da Câmara que a candidatura não era da Câmara, mas sim da comunidade de Guimarães. E ele, inclusive, usa o termo ecocidadão e aposta muito nessa terminologia da sustentabilidade para o futuro da comunidade vimaranense. Mas, a nível de um processo como este, inclusivamente, ainda não está bem explicado. Perceba-se, até porque há aqui lesões do passado, há aqui problemas do passado que ainda ninguém percebeu como é que a anterior candidatura, o que se passou com ela. Porquê é que não se apresentou? O que é que se passou ali? E agora, de um momento para o outro, fala-se em março vai ser uma apresentação mais robusta. O que é que isto quer dizer? Não entendo, portanto, toda a gente possa contribuir para que o processo seja, inclusivamente, muito mais transparente, muito mais, no fundo, muito mais vivo, que seja um pedaço de nós que se candidata e não um projeto meramente político-partidário de um só partido. Não sei se me faço entender, eu acho que é assim que se deve fazer caminho. Como sabem, a vereadora Adelina Pinto hoje anunciou na reunião da Câmara, que está a ser contratada uma equipa de comunicação para assessorar precisamente o Laboratório da Paisagem para poder comunicar com mais qualidade. António, acha que esse é o problema, é a comunicação. Eu entendo que, de facto, há aqui questões de fundo. Como eu digo, não devemos ser demagógicos. Eu tenho esse esforço ético de, na minha palavra pública, ser minimamente honesto com os temas que estou a tratar. E, de facto, a Câmara de Guimarães tem trabalho neste plano. Mas há muito para fazer e não ficava nada mal, no plano democrático, ouvir. Porque, inclusivamente, há quem tenha opinião, há quem tenha propostas, há quem, inclusivamente, tenha pensado muito sobre o assunto e que era importante a Câmara Municipal e o Laboratório da Paisagem ouvirem. Mariana Silva, o Carlos Carneiro Amorim já te convidou a entrares por aqui também, a dizer que é um tema que é muito caro. Sim, e é um tema que eu tento acompanhar a muito custo porque há pouca informação. A informação que sai e que eu até me admira que seja necessário contratar alguém para a comunicação do trabalho do Laboratório da Paisagem, porque isso nós sabemos. Nós sabemos que o Laboratório da Paisagem trabalhou em aplicações para o telemóvel para identificação de fauna, nós sabemos de biodiversidade, nós sabemos que tem um livro, agora, se não me engano, é um livro sobre as abelhas, sobre os polinizadores, que faz um trabalho de muito proximidade com as escolas, que
que tem também agora, que ganhou agora um subsídio do Fundo Ambiental para as infestantes. Eu estou a dizer isto assim um bocadinho de memória, por isso se falhar alguma coisa peço desculpa, mas estou a dizer assim de memória. Nós sabemos que há trabalho no Laboratório da Paisagem relativamente ao ambiente, mas esta é uma das questões que eu já trouxe aqui variadíssimas vezes e que levei também quando era eleita local, que é a de passar a informação. Nós estamos a dizer a quem é que nós estamos a comunicar o que é a candidatura à Capital Verde de Guimarães. Carolina Pinto queixava-se precisamente que há uma certa dificuldade em passar a comunicação. Sempre existiu. E por isso lamento que se tenha, que depois de ter sido, depois de não termos sido aprovados, não é? De termos ficado em quarto lugar, agora escapou-me, quarto ou quinto? Quinto, não foi? Pronto. Sim, agora não me lembro. Mas depois disso, tivemos muito tempo até hoje para trabalharmos essas áreas, porque essas áreas foram sempre identificadas. Para além das áreas identificadas na candidatura, que foram os resíduos e a água, a qualidade da água, que foram as que ficaram mais abaixo do que seria esperado, a falta de comunicação com a população, com as pessoas, com a tal comunidade vimaranense, não se pode resumir aos professores, à comunidade escolar, não se pode resumir às equipas verdes que andam, que as freguesias têm para andar no local, nas suas localidades e que fazem, e que vestem umas camisolinhas todas giras e que vão apanhar lixo ao leito do rio. Tudo muito bem. Eu acho muito bem as Brigadas Verdes, exatamente. Obrigada, António. Eu acho muito bem que se envolva a comunidade de todas as formas. Em equipas, há uma que também tem até um nome assim muito militar, tudo muito bem, tudo muito certo, desde que se passa a mensagem. Agora, nós o que percebemos é que depois, na opção política, no orçamento, há mais investimento em rodovia do que em ferrovia. Por isso vamos construir mais estradas, não é? O Ave Parque é um exemplo disso. Estamos cada vez mais a dar lugar ao cimento, ao cinzento, em vez de dar lugar ao verde. E era isso que se pretendia para Guimarães também. A despoluição dos nossos rios, que ainda não está, que, como sabemos, não temos nenhuma praia fluvial, mas é anunciada uma nova piscina para o multiusos. Parece que se trabalha... Quando a nossa imprensa também, até penso que foi no Reflexo que eu li, que tinha uma notícia que dizia que os vimaranenses estão cada vez mais próximos dos seus rios, do seu rio, do Rio Ave, mas no verão, mas mesmo assim, identificam que as águas estão poluídas. E estão, não é? Mas há uma necessidade de procurar outros espaços no seu concelho que possam usufruir durante o verão. O que depois não corresponde ao trabalho do município. Se nós pensarmos que o município está a fazer uma ciclovia ao longo do Rio Ave, não é? Que para as pessoas terem uma ligação maior também ao seu rio, não se compreende porque é que não aposta e não há um maior financiamento para a despoluição da água. E que não há uma relação entre os municípios, porque nós sabemos que isto também não depende só do nosso, nós não podemos só limpar aqui, não é? Não tínhamos ilusões, mas que não haja aqui uma ligação entre os municípios para despoluir as linhas de água de uma vez por todas. Já foram gastos milhões de euros na despoluição do Rio Ave. Está melhor, é verdade, está melhor. Podemos dar aqui, para além daquilo que já se falou, dos milhões de euros que já se gastaram, também podemos dizer que as empresas fecharam, outras modernizaram-se e isso também ajudou a que o rio ficasse melhor. Mas há aqui outras condicionantes. Há um saneamento obsoleto, há um financiamento que precisamos de fazer que não está a ser feito rapidamente para concorrermos à Capital Verde. Posso concluir daí que estás cética relativamente a esta candidatura? Eu gostaria muito de ser sincera e dizer que sim, não é? Mas eu também tenho esperança que consigamos vencer. Lisboa venceu e vimos que não está propriamente apta às alterações climáticas ou às simples chuvas de inverno, não é? Faltam opções políticas claras, é isso? Faltam opções políticas claras do que se pretende fazer na mobilidade, porque a Capital Verde Europeia são 11 itens, se não me engano agora, e uma delas é a mobilidade.
como é que nós explicamos na candidatura à Capital Verde que a nossa opção é fazer uma via dedicada ao Ave Parque? Uma estrada. Passando por campos agrícolas e de proteção. Como é que se explica isto? De proteção ambiental. Eu não sei como é que nós explicamos isto. Como é que nós explicamos na candidatura à Capital Verde que temos trânsito a variadíssimas horas na nossa cidade? E agora até para fora da cidade. Neste trânsito terrível, apesar da nova opção e da nova concessão. Não se percebe, não é? Não se percebe. Como é que explicamos que demoramos 1h20 a chegar ao Porto de comboio e que demoramos 4 horas a chegar a Lisboa? Quando temos Tribunal, temos Universidade do Minho, somos capital europeia da cultura, temos todo um património para se visitar, há todo um conjunto de novas empresas que poderiam estar a abrir em Guimarães e não estão. E, por isso, eu acho que há aqui um conjunto de questões, para além daquelas que é de envolver os vimaranenses e de levá-los a outro tipo de comportamentos e para que ajude também o município a ter a estabelecer outras metas como a recolha de resíduos, por exemplo, não é? Que são metas que também temos que atingir e que nos comprometemos a atingi-las, e isso também depende muito de como a comunidade reage e de como participa. Vamos concluir, Mariana, para passarmos. Estou mesmo a concluir. Para além disso, para além de passar esta mensagem às pessoas e das pessoas saberem o que é que... Eu volto a fazer o desafio, que é ir para a rua e perguntar o que é que... aos vimaranenses, natural, basta natural. O que é que sabe sobre a Capital Verde, sobre a candidatura de Capital Verde Europeia em Guimarães? O que é que sabe? O que é que mudou na sua cidade? O que é que o seu município fez de diferente para poder concorrer à Capital Verde Europeia? Fez muita coisa, é verdade. Mas o que é que as pessoas sabem? É o desafio que estás a lançar a quem? Já disse isto muitas vezes, já lancei. O Laboratório da Paisagem podia fazer recolher estas opiniões e para colocar também na candidatura. Ou os nossos meios de comunicação social. Era isso que podiam fazer isso, exatamente. Aos nossos colegas do Guimarães e do Reflexo para irem à rua e depois no próximo programa virem cá contar-nos o que é que, também pode ser. O que é que viram e ouviram. Exatamente. Carlos Canas Amorim, e ainda sobre a Capital Verde, alguma coisa mais para encerrar? Não, António, sobre o tema já me referi. Gostava, se o António permitir, tocar aqui mais... Eu iria sugerir que fosse a Mariana a avançar com a próxima proposta. Ok. Porque, a bem de equilibrarmos aqui... Não, mas pode ser o Carlos, não há problema. Eu hoje estou benevolente. Não, pode ser. Avança, Carlos. Ele está tão empenhado. Nós mais para o final do programa vamos perceber a que se deve tanta magnanimidade da Mariana. Por um momento pensei que ias dizer avança, camarada, mas... Não, sabes que eu uso companheiro. É mais companheiro. Não, eu gostaria só de dar aqui mais 2 ou 3 notas. Uma sobre a questão da ACTG, da Associação de Comércio Tradicional de Guimarães, em que, com todo o respeito e entendendo, até sublinhando alguma coragem por parte da sua Presidente, mas eu tenho que dizer aqui aquilo que penso, e eu sou completamente a favor de que a proposta do Dr. Domingos Bragança para fecho de determinadas artérias da cidade de Guimarães, para a pedonalização, se avancem e, portanto, não tenho aí qualquer tipo de reservas e, portanto, aí não concordo da opinião da Presidente da Associação. Bem como tenho algumas reservas e julgo que depois até pode funcionar como descrédito da própria posição que a Associação possa ter, o tentar fazer um bocado de política com a questão de haver vendas ou não haver vendas no comércio tradicional. Eu acho que aí devemos ter um pouco de ponderação e perceber que também imputar à Câmara Municipal haver vendas ou não haver vendas no comércio tradicional me parece um bocado excessivo e pouco razoável. Outro ponto que eu queria dar aqui, outra nota, é as reservas que também tenho relativamente à construção da residência universitária no Ave Parque, que vai... Eu sugeria, Carlos, que ouvíssemos a Mariana, porque provavelmente ela também quer comentar alguma coisa sobre esta questão do diferendo entre a Associação de Comércio Tradicional de Guimarães e o Presidente Domingos Bragança e a Câmara Municipal de Guimarães. Provavelmente a Mariana também está a comentar. Sim, esta também então iríamos às residências. Esta também é uma das preocupações que trazemos já, que já trouxemos aqui, que defendi também
na Assembleia Municipal, que é o facto do nosso comércio tradicional não estar assim tão vivo como se pretendia, e compreendemos perfeitamente que os comerciantes estejam com receio destas mudanças que possam vir ainda a prejudicar mais do que aquilo que eles já são prejudicados. Saiu uma notícia esta semana de que aquela feira de Natal, o encantamento ali no Toral de Natal não está propriamente a ajudar também os comerciantes, não está a ajudar também o tempo, não é? E eu dizia aqui no último programa, quando apelava para fazer as compras no comércio tradicional, que é normal que as pessoas também recorram a espaços mais quentinhos e mais fechados, e por isso o tempo também não está a ajudar. E hoje um comerciante dizia-me isso mesmo: está a chover, as pessoas não vêm, e isto limita-nos as vendas mesmo no Natal. Mas não me parece de todo que o município se possa desresponsabilizar desta falta de vida no nosso comércio, ou de uma qualidade de vida melhor. Como assim? Porque o município, pertence também ao município a responsabilidade de trabalhar para que haja mais gente a circular na cidade, a circular nestas artérias que têm mais comércio, para que o comércio tenha sucesso. E isso, se nós virmos, há ruas que foram fechadas nas várias cidades próximas, e que se vê intensa vida e que as pessoas frequentam, mesmo no inverno e mesmo com chuva. E por isso há aqui também da Câmara Municipal, e eu dizia isto já quando surgiu este problema, falta de diálogo. Eu acho que não há nada como sentar com as pessoas e levá-las, conversar com elas e juntamente todos pensarem no que é que vai ser o futuro, tranquilizá-las e fazer com que os comerciantes também façam parte desta alteração. Porque se eu não faço parte de uma alteração, é óbvio que eu vou ter medo dessa alteração, e essa alteração vai-me confundir. Por isso, aqui esta questão também é particular, e que me parece que escapou ao município, que não estão interessados, não é? Não estão interessados nesta comunicação, neste sentar à mesa, neste conversar e perceber como é que funciona. Eu tive algum tempo a trabalhar no comércio local no centro histórico, e várias foram as iniciativas que foram propostas ao município para animar o centro histórico nesta altura, e depois todas acabavam por cair por terra, porque não havia dinheiro para as colocar no terreno, e o município também não ajudava nisso. Mas não basta pôr luzinhas de Natal, nem pôr uma casa de Pai Natal num canto, uma árvore de Natal no outro e os carrosséis no outro. Isto tem que ter uma continuidade e tem que trazer um calor às pessoas, para que as pessoas queiram ir a uma feira de Natal na rua. Para que as pessoas queiram fazer este percurso sem ter que abandonar, porque depois a Feira de Natal fica na praça atrás, não é? E por isso na rua atrás. E por isso precisávamos de comunicar todos estes elementos, para que as pessoas possam vir sabendo que estão a comunicar com todos estes elementos. Mas hoje o vereador Paulo Lopes Silva dizia na reunião da Câmara que tinha, enfim, referências muito boas à adesão dos vimardenses a estas propostas a este Natal em Guimarães. Contrariando aquilo que dizia também o vereador Hugo Ribeiro, não é? Pois, isso depois cada um tem a sua visão, não é? Claro que ele referia, por exemplo, o ato de acender a árvore de Natal, que tinha, não digo milhares, mas tinha muita gente, centenas de pessoas a assistir. Isso foi uma hora. E daqui até ao Natal ainda falta um bocadinho. Mas se contarmos com as fotografias que vão ser tiradas das criancinhas ao colo do Pai Natal, se calhar vai ter sucesso, não é? Isto depende da visão, não é? Isto depende muito do que é que vamos trazer. Se dissermos que 400 criancinhas tiraram fotografias com o Pai Natal, teve sucesso, mas o que é que daí trouxe para o restante, não é? O que é que os comerciantes que estão na Feira de Natal venderam? Vão ter prejuízo ou não vão ter prejuízo? Isto é uma análise que tem que se fazer no fim, mas parece-me que depois de toda esta propaganda e todo este anúncio de que o Natal seria diferente em Guimarães, e que este Natal seria diferente em Guimarães, que os comerciantes perspectivaram mais sucesso do que aquele que estão a ter, porque o balanço faz-se no fim, como é óbvio. E por isso, aqui, nesta questão da associação do comércio tradicional, a mim, pessoalmente, parece-me que é falta
falta de diálogo. Eu ouvi uma altura quando se abriam assim bares e cafés no centro histórico, naquelas, ou em zonas residenciais, ouve-se muito que os moradores ficam desconfiados e o que é que vem para aqui, vem fazer barulho e vai fazer barulho até que horas, e que a solução mágica era a simpatia logo com o morador, não é? Oferecer um cafezinho de vez em quando, oferecer um galãozinho, ser simpático com as pessoas, dizer-lhe o que é que vem aí. Olha, eu vou abrir isto, eu vou abrir aquilo, não é? E este diálogo com as pessoas facilita muito mais depois a transformação dos espaços. Ao ponto a que se chegou, em termos de extremar posições, ainda é possível esse diálogo? Digo-lhe, acho que é sempre possível, não é? É sempre possível, claro, eu acho que é sempre possível e nem é possível que o município acredite que fechando 2 ruas sem o consentimento dos comerciantes e com esta luta tão aguerrida da parte dos comerciantes, que isto vá para a frente e que tenha sucesso. Não é? Porque depois ele fecha a rua, o comércio continua sem vender porque os comerciantes estão num impasse e numa revolta muito grande, não abre nada de especial porque não há aqui um consenso, não é? Ninguém quer vir abrir nada no centro histórico ou na cidade de Guimarães se souber que andam todos desavindos, não é? Digo eu, e por isso tem que haver aqui algum diálogo para se estabelecer uma paz, não é? E se conseguir que o processo de mudança é uma mudança de que se trata. E nós não podemos querer que as pessoas acreditem na mudança só porque resultou aqui ou ali. As pessoas têm que acreditar na mudança porque se envolvem na mudança. E se não se sentirem envolvidos, claro que têm medo, têm receios e depois há estes confrontos e este mal-estar. Carlos Caneja Amorim, ainda queres ir às compras ao comércio tradicional? Quero, António. Quero dar 2 ou 3 notas porque, conforme a Mariana vai avançando, a gente também vai refletindo um pouco sobre... Eu julgo que o comércio tradicional precisa de se reinventar. No fundo, há aqui também uma questão... Também. Há uma questão que eles têm que perceber. Sobretudo, inclusive, até em termos de horários. Mas eu julgo que... inclusive a ideia que havia de haver uma loja do cidadão no centro comercial Santo António como âncora seria extremamente interessante, porque inclusive algo que pode ser importante é os serviços públicos que implicam a adesão de muita gente devem estar precisamente no centro para atrair esse movimento que depois gera as compras. E de facto outra questão preocupante para o comércio tradicional é inclusive o valor das rendas praticadas, que são valores completamente pornográficos e que de facto vão trazer, é uma questão de tempo, trazerem problemas sérios, porque para as lojas terem rentabilidade ao fim do mês com os valores que são praticados, sejamos sérios, é praticamente impossível. E portanto, aí de facto a questão é muito mais complexa, por isso é que eu entendi, não indo em defesa da Câmara, mas sendo razoável, culpabilizar a Câmara em exclusivo com fotografias do centro histórico seminu, no fundo vazio, e dizer que a culpa é da Câmara Municipal, não me parece que seja correto, que seja justo, e quando assim é, eu tenho que o dizer. E assim sendo, íamos para o último tema do Guimarães em Debate de hoje, Carlos Caneja Amorim, que querias ir até às residências. Muito breve, António. É só por uma questão que me preocupa, porque de facto um investimento, se eu não laboro em erro, não sei se o António tem esse número, à volta de 11 milhões de euros numa residência universitária no Ave Parque, eu tenho algumas, de facto, algumas dúvidas, devo não dizer muitas, algumas dúvidas, e inclusivamente tenho receio que não haja estudos que sustentem um investimento desta dimensão em algo que fica ali completamente isolado e que de facto tenha o sucesso que parece que o Dr. Domingos Bragança acredita que vai ter. Daí eu não poderia deixar de ficar aqui a constar a minha reserva sobre o investimento deste montante no Ave Parque com uma residência universitária com 11 milhões de euros gastos. Estás a olhar para os jovens universitários com, enfim, necessidade de sociabilizar, o que não será muito fácil de fazer naquela zona, não é, Carlos Caneja Amorim? A questão é essa, António. É porque, de facto, normalmente, eu até defendo, e é algo que Guimarães tem feito muito bem, que é envolver, inclusive até o Dr. Domingos Bragança falou nisto nas últimas intervenções, uma cidade-universidade. No fundo, a universidade, o Polo de Azurém e o de Couros estão na cidade. E, portanto, esta envolvência parece-me até bastante interessante, até porque o centro histórico e o centro de Guimarães precisa de ter pessoas dentro. E tendo uma população jovem, inclusivamente com residência, que não precisem pegar em transportes para ir para as aulas ou para conviver, para o que seja, parece-me que é um conceito interessante.
Agora, levá-los para o Ave Parque, não percebi, acho que há aqui um contrassenso. Mariana Silva, não sei se esta questão também se te oferece alguns comentários, se te estás a imaginar estudante no Ave Parque. Residências universitárias vai-nos oferecer muita conversa neste programa e por isso, relativamente a esta do Ave Parque, que foi também proposta financiamento do PRR, mas ficou em 35º lugar, acho eu, não sei, mas eu hoje é melhor não lançar números, mas ficou muito abaixo. E penso que foi por estar longe dos serviços, porque aquilo tem lá os critérios, por estar longe dos serviços e por estar afastada realmente daquilo que serão as necessidades dos estudantes. Há, da parte do município, uma necessidade muito grande de alavancar o Ave Parque. E por isso está a construir uma casa pelo telhado. Que é, acho eu, na minha opinião, é colocar uma residência universitária no Ave Parque para depois tudo ir atrás. Para depois eu abrir lá um supermercado, o outro abrir lá um outro serviço, depois alguém abrir uma discoteca logo ali ao lado, depois outro abre um café, depois outro abre... Ou seja, estamos a começar a casa pelo telhado. E isto é achar que vai acontecer assim, não é? E 11 milhões para achar que vai acontecer assim é muito dinheiro, não é? É um investimento muito grande para se... Parece-me que é aquele último fôlego para não afogar, não é? Para o Ave Parque, que é, vamos levar para lá esta residência, vamos transformar aquele espaço numa necessidade e por isso depois todos os serviços irão lá cair. Por causa de pensar nessa perspectiva, achas que é um reconhecimento do fracasso? O reconhecimento, mas isso já foi reconhecido várias vezes. É tentar salvar um fracasso. Exatamente, exatamente, porque o Ave Parque é um fracasso, ainda hoje não se consegue, vem para lá o supercomputador, é sempre esta a história, não é? Já sabemos que vem para lá o supercomputador, então, mas vai ter estudantes também, ou esta residência universitária depois também pode alugar, ele faz tudo sozinho, por isso é que é a outras pessoas que trabalhem ali. Mas o problema é que toda a gente que possa ir para ali morar vai precisar de serviços. Inclusive a mobilidade que não tem, também. Não é? Que agora tem mais, com a nova concessão, não é? Mas que depois ninguém vai querer vir uma hora antes, para uma hora de caminho até Guimarães para a universidade. Do Ave Parque, nessa altura, é também uma das razões. Lá estamos nós, não é? Lá estamos nós aqui a encaixar o puzzle assim à força, não é? Vamos fazer a via vamos pôr os estudantes a ir de carro para entupir Guimarães. Exatamente. Ciclovias, exatamente. Também é uma boa perspectiva de sustentabilidade e de saúde. Mas daí a entrar em prática há aqui uma grande diferença. Mas para mim isto é o último fôlego. Isto é o último fôlego do município a querer fazer. E 11 milhões é uma coisa muito grande, é uma coisa muito muito cara, não é? É uma estrutura muito cara para se estar a arriscar. E porque falaste em último fôlego, estamos mesmo no final do nosso tempo, aliás já o ultrapassamos ligeiramente, pelo que mesmo assim ainda vamos contar com mais alguns minutos para trazerem aqui algum assunto que ainda gostassem que se devesse ter falado aqui. Eu começaria pelo Carlos Carajá Amorim. António, sendo este o nosso último programa antes da pausa para Natal, eu queria recordar aqui algo que me tocou, que foi o Papa Francisco, quando fazia uma oração pela paz sobre a Ucrânia, as lágrimas correrem pela cara abaixo. E nas lágrimas dele estavam as minhas, estavam as do António, certamente, e da Mariana, porque, de facto, a guerra é um espaço horrível, miserável, escuro, inclusive até acho patético virem com aquela insinuação de parar no Natal e no Ano Novo. Quer dizer, a guerra é suja, a guerra é imunda e de facto é absolutamente chocante que na Europa ainda haja situações como esta. E queria agradecer de facto ao Papa Francisco por esse momento que por segundos com a emoção nos esquecemos aí sim da guerra. Mariana Silva, para os minutos finais,
Não sei porquê, mas acho que estás em tempo de comemoração. Exatamente. Antes de mais dizer que a guerra não pare só no Natal e pare de vez. E que dê lugar finalmente à paz que todos merecem em todas as guerras. Hoje celebra-se, hoje dia 15... Estamos a gravar. Estamos a gravar na quinta-feira. Celebramos os 40 anos do Partido Ecologista aos Verdes. Fazemos 40 anos de luta sobretudo pela justiça social e ambiental e, apesar de termos perdido o grupo parlamentar na Assembleia da República neste ano tão importante para nós e de celebração, continuamos a fazer a diferença e um ano depois o trabalho continua firme como no primeiro dia, na luta pela igualdade, pela paz, porque somos um partido pacifista e fazemos parte também dos partidos verdes europeus e fomos fundadores até, e por isso estamos aqui para continuar a lutar ao lado de todos aqueles que pretendam um país melhor. E assim chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate. Nas próximas 2 semanas, Guimarães em Debate também respeita este tempo de Natal. Voltaremos em janeiro, certamente com outros temas, outros protagonistas e sempre um olhar atento, quer da Mariana Silva, do Carlos Carneiro Amorim e do Francisco Teixeira. Por agora, pode ser um lugar comum, mas que o Natal seja sinónimo de paz.